Começa agora, Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá, claro que pode. Ô, gente, e aí? Pode Cá. Claro que pode, ó, que chique, agora com brinde, né? Ó, antes de tudo, nós nunca tivemos tantos espectadores para nos assistir. Eu já tô meio nervosa hoje. Espectadores! Vocês não estão vendo, mas tá assim, ó, de gente assistindo. Muito obrigada, Darlene, muito obrigada, Nath, ao Pava, que tá aqui. Fala oi. Oi! Oi, pessoal já escuta, viu? E o Rafa, claro, palmas, porque é a nossa produção. Sempre presente. Sempre presente. Gente, o livro de hoje é legal. Ele foi assim, a primeira vez que eu li, mas eu nunca mais vou ler. Eu, como professora de português, eu posso falar isso? Acho que a gente tem que ser sincero, né? Nossa, não. A leitura não é difícil, a linguagem é tranquila. Super fácil. Mas o livro, eu acho que ele mesmo é um caminho de pedra, né? Não ele anda. É o mesmo, porque, assim, ele não anda. A primeira parte andou porque eu imaginava que fosse uma... Já a gente fala, mas a primeira parte andou. Segunda parte... Aí eu dei uma parada, aí começou... Eu dividi assim, até comentei com a Fernanda, eu dividi até em 3 partes na minha cabeça. Sim. A última parte, eu acelerei um pouco também, porque eu queria acabar logo. Mas assim, não eu é... acho que o livro também faz isso, né? Parece o último capítulo da novela, que resume tudo nas duas último últimas capítulo, páginas. ele conta tudo o que aconteceu, assim. No último, ele ano da começa, vida aí dela. ele suspende. É. Aí ele vai com outra história, aí tá bom. Aí ele vem nessa última história, só que assim, essa última história aqui, ele volta um pouco na parte do movimento, né, do movimento político. Ele... tá bom. Aí depois ele... É uma tragédia que acontece. Pra mim é uma tragédia no final. Mas é isso que nós falaremos. E aí, gente, vamos lá então? Vamos. O livro de hoje é... Caminho de Pedras. E põe pedra nisso. Muitas pedras. Pedra até na leitura. Até na leitura. Olha, eu compartilho do mesmo sentimento. A primeira vez que eu li foi ano passado, para trabalhar com os alunos na escola, e que sofrimento. Não é difícil, não é uma muito leitura fácil ler esse difícil, é um livro. livro pequeno, é uma história que vai mais... Eu acho que eu tava esperando muita coisa. Eu criei muita expectativa. Sabe qual que é o problema? Ficou truncado, assim, Assim, uma ó, expectativa. o problema, vamos falar rapidinho pra seguir, mas ó, eu imaginei desse livro, por exemplo, as mulheres, então só somos escritoras mulheres. Nossa, Raquel de Queiroz, segunda geração do modernismo, Academia Brasileira de Letras. Não. Expectativa lá em cima e... E uma expectativa muito alta por ela ser uma das poucas mulheres da que academia. tá ali dentro da literatura, do ensino da literatura na escola. E aí, Mas prometeu vamos lá, tudo. gente. Vamos. Mas você tem que ler. Vai ser muito legal pra você. Não, a gente tem que deu um ler, super sabe pra quê? Pra você incentivo, ter né? uma opinião. Uma opinião formada. Não Tem que adianta. ler nem que seja pra falar mal. O que eu falo sempre pros alunos assim, quando eu nasci, meu pai falou assim pra mim, olha, o Corinthians é o melhor time. Mas ele falou, mas você tem que ver todos os outros times. E o que eu vi? Corinthians é o melhor time. Há controvérsias. A mesma coisa, os professores falam, você tem vários livros pra ler, você tem que ler e tirar a sua opinião. Porque às vezes você vai ter o seu professor que vai falar, nossa, amei, pra mim é o melhor livro. Tudo depende, né, do conhecimento de mundo, tudo vai depender... do referencial, eu acho. Mas vamos lá, quem foi Raquel de Queiroz? Raquel de Queiroz, autora do livro. Minha Sarah. Né? Raquel de Queiroz. A Raquel começa a sua vida na literatura aos 19 anos de idade. Ela publica o livro 15. Num momento delicado da vida dela, ela estava doente. E ela escreveu meio escondida da mãe dela, assim. Ela pegou uma infecção pulmonar. E aí, quando ela fez a publicação, duvidaram de que tinha sido uma mulher e mais ainda de que tinha sido uma menina aos olhos dos homens já trabalhando na literatura. Né? Tem uma nota do próprio do Graciliano Ramos, em que ele fala que era impossível um livro daquele ter sido escrito por uma mulher. E dizem que depois, para ele escrever Vidas Secas, que ele escreve muito depois de O 15, que ele puxou aí um pouquinho de inspiração no que ela fez, né? É legal essa informação sobre ela, porque depois a Raquel ela vai se tornar uma figura pública muito conhecida, se torna a primeira mulher a ser eleita como membro da Academia Brasileira de Letras, mas só em 1977.
Olha o tempo. Se a gente estava falando da Júlia Lopes de Almeida no nosso segundo episódio, de que ela ajudou a idealizar, então a gente tá falando lá do finalzinho do século XIX, mais de 90 anos pra frente, se a gente for levar em consideração, da primeira mulher a ser eleita como um membro, um imortal da academia. Mas aí a Raquel tem algumas outras publicações, João Miguel, que estará na lista da FUVEST depois que sair Caminho de Pedras. Esse livro fica pouco, né, na FUVEST? Fica 2 anos somente, 26, 27. E aí a gente vai falar sobre a obra. E como que esse livro se encaixa na segunda geração? Vamos falar assim, quais são as características da segunda geração do modernismo? Primeiro se encaixa pela data, né? Porque a Raquel tá inserida nesse contexto de segunda geração modernista. E pelo regionalismo, mas com algumas ressalvas. O fato de a história se passar em Fortaleza é uma característica regionalista, mas se distancia um pouco das características mais estereotipadas de uma obra regionalista, porque não vai trazer aquela coisa do interiorzão, da seca, do sertanejo e tudo mais. Vai nem trazer, um pouco, né? Vai Pra trazer cidade. a questão da cidade de Fortaleza, o que acontecia no ambiente urbano, né? Os movimentos sociais, as relações sociais ali. Então a gente pode falar que é um romance regionalista / urbanista. Tá, hoje, e como a gente tá falando dos movimentos sociais, sobre a linguagem, né? Ele, claro que faz uso de uma linguagem até mesmo, é uma linguagem formal, obedece sempre à norma culta, mas nós encontramos aqui por ter a variação linguística social. E puxando nessa variação linguística social é aquela variação dos militantes, fala companheiros. Campo semântico, É, né, o da campo militância. semântico da militância. Fala companheiro, cadê o outro que usa muito? Camarada. Camarada, Os de companheiro. gravatas, os de tamanco, né? Fazendo Isso. referência ao operário, aos E uma coisa intelectuais. muito legal, já que a gente tá falando da linguagem, então tinha essa linguagem que todos usavam a mesma, tanto os engravatados, né? Os estudados quanto os não estudados, todos ali, enquanto estão no grupo, nas reuniões, eles usam uma Aí mesma eles se linguagem, identificam eles se pela linguagem. identificam pela linguagem, ponto. Eles se identificam. Só por isso. E é uma coisa que, posso falar, eu não imaginava que fosse ser assim. Que me fez ter vontade de ler, porque eu nunca tinha lido, porque eu imaginava, na minha ignorância, que então quando eles estivessem juntos não ia ter essa parte de que tem os engravatados, que ia ter, entre aspas, uma rixinha. Uma rixa. Essa briga. E a gente vê isso fica muito claro, Fica né? muito claro, porque No os de livro. tamanco, que são os operários, né? Eles não acreditam, como eu posso dizer, na verdade. Eles não veem verdade Nos intelectuais. nos intelectuais. Porque eles eles falam, ficam- como vocês defendem uma ideia, sendo que vocês não estão lá no chão da fábrica. Vocês não vivem isso. Como você que é Isso. intelectual, Então, você existe só um- fica escrevendo um no pé seu atrás mundinho. aí, exatamente. E eu, na minha ignorância, depois vou até perguntar isso pro meu amigo professor de sociologia, eu não imaginava isso. Eu imaginava assim, num grupo unido, um grupo unido. Pela mesma causa, né? Então, Aí não importa o nível da causa, é a mesma Isso causa. aí. Não importa o nível da causa, é a mesma causa, é igualdade, mas eu vi que não tinha isso, né? No começo ficou isso bem claro, tanto é que eu falei, nossa, esse livro vai ser muito legal, né? E eu também vou esperava aprender mais muita dessa coisa. parte. Aí eu imaginei que fosse ser assim até o final, e não. Porque não foi. para contextualizar você aí que tá assistindo, que vai despertar o seu interesse para a leitura, a Raquel, ela começa construindo a narrativa, fazendo essa ambientação de local. Então, chega o Roberto, do Rio de Janeiro, com uma carta, procurando uma outra pessoa para começar a formar novamente o bloco. Isso. Então, o bloco comunista, né? é o bloco comunista, é o grupo sindicalista que eles estão ali formando, mas tudo muito por debaixo dos panos, com medo da represália e tudo mais. E aí que a gente fala assim, nossa, como vai ser isso? Inclusive, ela escreveu esse livro estando presa por comunismo no governo Vargas. Ai. Então, a gente espera que ela aprofunde mais essa questão, igual a Carla falou. A gente espera aprender mais sobre isso, só que aí a gente tem, num segundo momento, como a Carla disse, né? Parece que são 3 etapas da narrativa. Então, num primeiro momento, tem essa questão da formação dos grupos de oposição, da questão política, só que essa narrativa é suspensa, vira meio só que um plano de fundo. Aí vem uma segunda parte, que é o romance, né? Sim. Entre a Noemi, Que é a personagem principal, né? que era casada com era João com Jacques,
E começa a se apaixonar pelo Roberto justamente porque ela fica encantada com a militância dele, né? Ela olha pro marido, o marido já desistiu da luta. Porque o marido, gente, ele já participou do grupo, ele já foi. Ele já foi um militante, foi sindicalista, levantou bandeira. E ele saiu do grupo. E ele falava, ó, você, Noeli, não fica isso, não fica ela tá iludida, deslumbrada. ela tá deslumbrada. Porque deslumbrada. ela fala, né, como o poder da fala, Da fala do Roberto, ela fica encantada primeiro com a faz fala. viajar, a vontade de conhecer outros lugares. Então ela tá encantada. E a gente pode ver também um traço dele. Do marido, do João Jacques. Ele tenta desmotivar a luta dela e a gente pode ver tanto um traço, porque ele já se decepcionou com essa luta, mas também um traço meio machista. De segurá-la. Né? Tipo, não, eu não quero alguém tão entendida no assunto assim, com tanta opinião. Tão inteligente. E sabe uma coisa que eu vejo? Quando ela começa, ele olha pra ela assim, né? O olhar de desprezo, não é? Ele despreza, ele zomba como se ela até dela. não tivesse capacidade de acompanhar aquela ideologia, de entender o que estava sendo feito, né? Quando ela começa a ler os livros que o Roberto indica, ele fala, você nem vai entender isso aí. Menosprezando, né? Menospreza. E também ele menospreza assim, você nem vai entender isso aí pelo fato, você é mulher, né? Você não vai entender isso porque você é mulher, você não tem essa capacidade de todo mundo. E outra coisa que a gente vê, são poucas mulheres na militância. Sim. São poucas mulheres na E militância. aí, no caso, a gente tem a Angelita, no livro, né? Porque no livro é diferente. Gente, na no história. livro. O nosso mundo é esse. A Angelita, a amiga dela, né? E aí a gente começa a perceber, né? Porque como uma mulher, para ela ter uma participação ativa na sociedade, levando em consideração a época, como ela, todos os afazeres domésticos, porque ela era mãe, e a Angelita carregava o filho. Eu vou, porque o Assis, o marido da Angelita, tinha sido preso. E ele também desiste da causa. Porque quando a Angelita tá conversando com o Felipe fala assim, né? Se o Assis Felipe não é outro vai personagem. outro personagem, se o Assis não vai voltar para as reuniões, e ela fala assim, ele não esquece o que ele passou na prisão. E nem eu esqueço da fome que eu passei com os meus filhos. Mas mesmo assim, ela não desiste. Ela quer ir atrás Ela da mudança. quer ir atrás da mudança. Ela mudança. acredita nisso. E o Assis já... E aí, como a gente estava falando, quando o Roberto chega do Rio de Janeiro, sendo um jornalista, para liderar esse grupo, ele não é muito bem recebido. Os operários, que vão ser chamados de tamancos, eles não aceitam essa liderança dos engravatados, dos intelectuais, porque eles acreditam que uma hora ou outra esses intelectuais podem pegar uma liderança no sentido negativo, né? No sentido de manipular ou de querer mandar nos outros como se eles fossem submissos e não companheiros de luta. Então vai ser uma grande dificuldade também para o Roberto conseguir fazer algo por esse grupo, por essa militância, porque o próprio grupo tem essa rixa, né? Essa rixa, essa divisão. Esse receio, né? E aí, gente, vamos caminhar com o livro, né? O livro... Então ele começa essa parte da militância, a Noeli se apaixona primeiro pela fala, pelo jeito do Roberto, essa forma dele ser engajado. Ela se apaixona por tudo isso e ela tem um filho, gente. O menino dela chama Guri. Ela tem esse menino e ela trabalha num lugar que se chama fotografia, ela revela fotografias, né? Ela vai todo dia e tem uma mulher que ajuda em casa, que se chama comadre. Que é a comadre, que é uma mulher super preconceituosa. Nossa. Julga tanto a Noeli. E tem a Guiomar, né? Que é a amiga da Noemi, que trabalha com ela. Isso. E aí, pessoal, essa amiga de trabalho percebe que a Noeli se apaixona pelo Roberto. Posso contar essa parte? Pode. Ela percebe que a Noeli tá apaixonada e já começa o quê? Se afastar da Noeli, porque a Noeli tá se apaixonada. Noemi. Ela começa a se afastar da Noemi, porque ela fala, Noemi, porque aí chega ao ponto da Noemi se separar do esposo, aí, bem, ela se afasta totalmente, já tinha se afastado antes, né, antes de separar. Mas sabe o que é interessante falar dessa separação da Noemi e do João Jacques? Nem você falou, ela se apaixona pela possibilidade de,
né, primeiro. Então ela se apaixona pela fala, ela fica encantada. O Roberto está representando uma mudança de vida que ela gostaria de ter. Ela sonha, Já né? sair dessa monotonia de casa, marido, comida, Trabalho. essa rotina diária. Então, quando ela se envolve com o Roberto, eles têm lá, né, a relação deles, e chega o momento deles se separarem, a Noemi e o João Jacques, ela percebe que tudo é igual. Tudo é Porque igual. a Guelmar vai se afastar dela, depois vocês podem falar sobre isso, mas ela fala assim, é tudo, a rotina é a mesma. É trabalho, é casa, é criança, é almoço, é café, é jantar, dorme. No outro dia, repete-se a mesma rotina. É uma coisa assim que eu pensei, muda o significante, mas o significado é o mesmo. Não é o mesmo. Não, e ela o significante ainda muda, o significado é o trabalha mesmo. ainda mais, porque como ele é meio que o líder do grupo, ele tem que ficar mais ali entre os operários, né? Nos comícios e tudo, e sobra todo o resto Sobra, pra ela. é. Então ela tá sempre em casa, dificuldade de participar das reuniões. E porque, por causa do tido adultério, né, que ela se separa do João pra ficar com o Roberto, ela perde o emprego. Perde o emprego, ele é mandado embora e ele fala assim, gente, o patrão. Ele deixa claro que é por isso. Ele deixa claro. Ficou claro que é por isso. Que Ó, as pessoas respeitáveis respeitáveis não querem mais frequentar a fotografia por causa dela. E ela falava assim, nossa, mas eu faço um bom trabalho, eu sou isso, eu não faço... As pessoas não queriam mais. Não só isso, né? Pela época, a gente tá aí mais ou menos em 1937, o se separar não era aceito. Não existia o divórcio, não existia a Como separação. assim? Então, a mulher que não aguentava tudo que o casamento trouxesse em nome, né, dessa instituição e etc, e decidisse ir atrás da própria felicidade, ela ia ser condenada socialmente. Ela era vista até como uma má influência. Sim. Então, Foi ela vista pela má influência, pela amiga de trabalho dela, a amiga se amigona. afasta, ela Ó, perde o emprego. Ela foi vista por má influência pela amiga, pelo patrão, pela comadre que trabalhava na casa dela, né? Ela foi perdendo A sociedade, essa sociedade toda. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Tem uma passagem que é quando ela se separa do João Jacques e que o João fala que ele vai embora, que ele até ameaça levar o guri com ele, né? E aí ela fala assim, um homem traído decidir ir embora é o menor dos males. Porque tem aqueles que matam. Eu anotei isso. Não aceitam a separação e matam. Ela falou, então ele ir embora... Tava tudo Tava certo. tudo bem. Vai ser um problema emocional pra criança, viver longe do pai, aquela coisa toda, porque depois ele manda a carta, né? Mas a gente já percebe também como que era na sociedade, né? Como que isso era visto, da questão da separação. E tem muito da função de gênero, né? O que se espera de comportamento do homem, o que se espera de comportamento da mulher e o que se ensina nisso. Porque a Angelita, que é uma das únicas mulheres na militância, ela tem 2 filhos, uma menina, Iracema, de 9 anos, e um menino mais novo. E ela leva sempre o menino, né, nas reuniões, porque ele já tem que aprender como se faz a organização. A menina fica em casa porque tem que cuidar da casa. Tem que fazer os 9 fazeres. anos. Sabe uma também. coisa que eu vi, 9 anos, mas uma coisa que eu vi assim, né? Mesmo a menina, a mãe sendo militante, a mãe estando ali, a mãe... Repete o padrão. Repete o padrão da sociedade. Sim. E voltando Nada inovador. E essa nada questão inovador. do gênero também, porque com o adultério que acontece, quem é a punida é a Noemi. Mas o Roberto não. Exatamente. O Roberto, dele não. ter um caso com a moça E ele- dentro do mesmo grupo, problema algum. E ele continua, inclusive, como líder, né? Como líder. E ela... A moral dele não se abala. Não, Então, e ela é jogado assim, na forma como eu vejo, né? Vocês sabem falar sabem falar bem melhor que eu. Gente, tá passando um avião aqui. Porque, avião não, helicóptero, não é um não, são muitos. Agrishow, bebê. Agrishow. Você não mora em Ribeirão, você tá vendo. Mas ele passa aqui em cima. Só. Mas, ó, eu vejo assim que ela foi julgada em todos os sentidos. Dentro da casa dela foi julgada. Né? E ela foi perdendo, gente. Ela foi perdendo. Ela perdeu o filho dela, que era o grande amor da vida Então dela. a gente começa a perceber, né? Ela A foi mulher, perdendo. ela vai tomando conta, as rédeas da sua vida e a partir disso as perdas vão acontecendo. perdas vão acontecendo. Então ela perde o marido porque ela opta, né, pelo Roberto, ela perde o emprego, ela perde a amizade, ela perde a confiança das pessoas na cidade que viram a cara pra ela na hora que ela passa Que ela não na consegue rua. mais emprego, gente. Ela não
ela não consegue mais emprego, nem de garçonete, ela não consegue emprego de nada. E aí ela perde isso mostra, gente, o que a gente falou no começo. Peraí, comecei a ler, é um livro que vai explicar o contexto político ou vai falar da história de amor entre a Noemi e o Roberto? Não, talvez não seja nenhum desses dois. Talvez o objetivo do livro seja uma análise dessa figura feminina que era trabalhadora, era mãe, era esposa, só que quando ela decide ser um sujeito... Ser livre, ter sua ser própria vontade, ela faz... cidadã, né, que vai atrás da sua consciência política, que vai atrás da sua felicidade, aí ela começa a perder. Então, é a história da trajetória da mulher. E não necessariamente enquadrar só na política ou só no romance. E é isso aí. Agora que você tá falando, a gente tá fazendo assim, ó. Juntando fechando, tudo. Juntando tudo. Porque a gente, quando começa a ler achando que é só história política e começa a falar do Roberto e da Noemi, você fala, não era isso. Não era isso. Aí começa a falar da Noemi e do Roberto, mas quando a gente tá aproximando do final, a questão política aparece, que é uma grande sanção negativa pra vida da Noemi, né? E do Roberto, deles como um casal. Aí você fala, opa, voltou a falar de política de novo? Não. E a Noemi, o Roberto vai preso, então a Noemi tá sozinha. Ela não consegue arrumar emprego, então ela não tem o que comer. E ela fica grávida do Roberto. Podia contar? Podia. Ela fica grávida do Roberto. Todo mundo sabe que aqui é alerta spoiler. Do começo ao fim. Ela fica grávida no final do Roberto, ela perde o filho. Aí depois, a Conceição também vai embora da casa dela. A Conceição, a comadre vai embora da casa dela. Então ela vai ficando sozinha. Ela tem que sair também daquela casa, que não queria mais lembrar do menino. Aí ela vai saindo da casa. Ela vai pra uma casa muito mais simples. Aí o Roberto, que tá lá na militância, que trabalha, escreve pro jornal, ela não consegue trabalhar com nada, ela cuida da casa. Aí o Roberto vai preso. Né? Ela fica 2 dias também lá, mas depois então eles vão presos porque a Noemi, ela recebe uma tarefa. Então, você quer mostrar o seu valor pro nosso grupo? Então você precisa entregar uns panfletos aí pela noite afora na rua. E ela sai panfletando. O Roberto ainda insiste, não deixa que eu entregue no seu lugar, que vai ser que perigoso. Fica, não vai. Ela falou, não, mas eu preciso provar o meu valor. E que mais uma vez pode ser machista, né? Pode ser a proteção, porque ela poderia ser presa, mas também o machismo. Mas eu vejo desse jeito. Ela quer falar assim, ó, eu também posso fazer. Se você pode, eu também posso. Mas tanto que ele acompanha, ele não deixa ela ir sozinha, ele não confia dela fazer a tarefa sozinha. E aí é neste momento que a polícia chega e prende os dois. E aí é o último capítulo, que a gente sabe de tudo isso, tá? O capítulo de novela, a gente falou. O último capítulo. Então o Roberto vai preso, fala que ela só fica presa durante 2 dias. Por quê? Réu primário e também porque ela estava grávida. Aí a gente descobre a gravidez. Aí nesse momento a gente descobre que ela é grávida e ela não tem onde morar. Depois ela passa, não tem nem o que comer, onde morar. E uma das pessoas ali do grupo, né? A mãe de um companheiro. É isso que dá um quartinho, parece, pra ela ficar. E ela fica ali, acabou o livro. E ela, a gente falou então que pode ser a história da mulher. Então a Noemi vai ser a protagonista, mas a gente vê outras análises femininas. Então a Iracema, que aos 9 anos tem que ficar dentro de casa, não vai aprender a militância. A Guiomar, que é uma recalcada. Né? Invejosa. Eu não vou dar nome. Porque assim, a hora que ela descobre que a Noemi se deu essa liberdade de escolher ser feliz, de escolher e ficar com a amante, largar o marido que já não virava mais nada, ela como solteirona, ela se sente até ofendida. Porque a Noemi conseguiu fazer uma coisa que ela não conseguia. Até aquele dia, porque ela falou assim, ela conseguiu ter outro... E eu, não e eu nunca tive ninguém. Recalcada, invejosa. E a Angelita, que consegue, a muito custo, participar dessa militância. E também ali meio explorada pelo trabalho, né? Tem que trabalhar muito, enfim. E trabalha em tudo, cansada, trabalha no grupo, eles falam reuniões, né? Não é reunião que eles colocam. Os encontros. Os cursos. Os cursos. Toda noite tem curso. Então a gente tem a trajetória da Noemi como a principal, pra ver esse perfil feminino, o que acontece com a mulher quando ela se torna um sujeito, quando ela vai em busca do que ela quer mesmo. E tem as adjacentes. Mas, nosso terceiro livro, né? E é o terceiro livro que quando a mulher, ela vai em busca dos seus sonhos, da sua verdade, da sua liberdade. Ela é punida. Ela é punida. E essa foi punida, hein? Essa teve um caminho de pedra. Se a gente fizer uma comparação,
A Marta, em Memórias de Marta, ela tem o poder de ser livre, mas ela não torna-se por causa da sociedade. Então ela tem que casar. Sucumbir à regra de casar. Aí quando a gente vê aqui a Noemi agora, que ela conquistou tudo que ela queria, a sociedade vai tirando tudo dela, vai jogando pedras. Que é o título, né? Você vem aquela perguntinha da gente fazer associação, o porquê do título, Caminho de Pedras, são as pedras que a Noemi vai encontrar ao longo da sua trajetória. Todos esses acontecimentos, o divórcio, a perda do emprego, a perda da amizade, a perda do filho, depois a perda do Roberto. Ela fica sem nada. Ela sozinha com o filho na barriga. Tanto que ela sozinha com o filho na barriga, mãe solo como tantas outras. Tanto que os últimos parágrafos é isso, né? Ela subindo a ladeira, ela tropeça, o bebê mexe dentro da barriga. E aí ela fala, vamos lá, vamos subir, vamos subir. Ele. Eu e ele, é isso. E voltou a subir a ladeira áspera. Mas ela voltou a subir devagarinho. Que a barriga devia estar grande. Eu acho, plateia, deu vontade de ler o livro? Porque eu acho que ficou bom. Não, deu? Plateia. Deu, plateia. Tá vendo? A gente começou falando mais ou menos, mas a gente eu acho que deu convenceu. vontade. Eu acho que deu vontade. Deu vontade? Deu vontade. Então, ó, leia o livro, vale a pena. Pra Conhecimento nunca é demais. No nosso próximo episódio, um convidado muito querido pra falar da parte histórica e assim a gente aprofundar esse lado, esse conhecimento. Fechou. Esse conhecimento, fechou. Ó, um beijo. Ó, deixa espera. Deixa eu... Não, eu tenho que terminar com a minha frase. Então vai, verdade. Eu, hein? Ó, vamos lá. Noemi, agora estava só. Procurava sempre repetir isso. Tolice, não precisava repetir, precisava era se familiarizar com a ideia, tirar-lhe um pouco do seu sentido pavoroso. Só. De um em um tinham ido embora todos, João Jacques, o Guri, Roberto e mesmo os outros. Felipe para as russas, dizia que estava doente, muito doente, a Angelita para longe, com o marido e os filhos, e Samuel, Nascimento, Paulino, presos, dispersos, espalhados. E Roberto, só. Noemi termina sozinho. E com o filho, filho, né? com o filho filho na vindo barriga, que é uma vida. Ela termina só, mas ela tá cheia de vida. Né? Uma vida que renasce. É isso. Ó, curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Por favor, pede pra todo mundo se inscrever no canal. Manda pra todo mundo, gente, pros vizinhos, bota aí. Engaja aí, comenta, entendeu? Ó, vai cair no Enem, viu? Esse negócio de militância vai cair. Um beijo, até o próximo. Beijo. Você assistiu Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode cá. Claro que pode!